A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos trabalhar com o tema alegria, mesmo em meio ao sofrimento. A alegria em meio ao sofrimento. E nós vamos perceber que o cristão verdadeiro ele é chamado para perseverar. A palavra de ordem é perseverança, continuar, não desistir, mesmo diante das provações, mesmo diante das dificuldades. Deus ele vem nos sustentando através da fé. Deus vem sustentando a sua igreja, para que nós possamos alcançar as suas promessas, somente para aqueles que vão perseverar. E nós vivemos em tempos difíceis, onde constantemente a fé cristã está sendo provada. Tá? E a palavra de Deus ela nos exorta justamente a permanecer. A nossa fé é desafiada, a nossa fé é testada dia a dia, testada, desafiada, provada, mas a Bíblia nos lembra que nós já somos mais que vencedores em Cristo, nós temos todas as garantias, por isso nós devemos seguir firmes olhando para o Senhor. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Tá? Nós não podemos tirar os olhos do Senhor, os nossos olhos estão fixos no Senhor. A vida cristã, ela não é simplesmente uma corrida, não, de 10, 200 metros ou de 100 metros, não é uma maratona. Ela tem começo, meio e fim. Aí nós temos que perseverar. O crente ele vive por fé, a perseverança dos santos, a alegria em meio ao sofrimento. Abramos nossas Bíblias na carta aos Hebreus, Hebreus 10, eu vou ler e gostaria que os irmãos acompanhassem. Hebreus 10, do 32 até o 39, versículos poderosos para que nós possamos permanecer, para que nós possamos continuar firmados, olhando para o Senhor, sabendo que lutas virão, mas que maior é aquele que já venceu por nós na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Hebreus 10, dos versos 32 até o 39. A palavra de Deus nos diz assim: lembrem-se dos dias passados, quando depois que vocês foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. E entre vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dela a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a perseverança da alma. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Eu peço que você curve sua cabeça novamente, baixe sua fronte, para que a gente possa orar mais uma vez, por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, por tudo que já aconteceu aqui nessa noite. E agora, Pai, nós te pedimos iluminação, compreensão, para que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, ó Deus, que é revelada e inspirada, mas que nós precisamos de iluminação e compreensão do Senhor, ó Deus, que o Senhor abra os nossos ouvidos, quebrante os nossos corações, para que a Tua palavra penetre e faça morada em cada coração aqui presente. Essa é nossa oração, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Meus irmãos, quando a gente lê o contexto aqui, a gente já vê as bênçãos que são derramadas na vida do crente, apesar das dificuldades, apesar das lutas que vão aparecer.
Tá? No contexto aqui do verso 20, no verso 20, quando você volta um pouquinho aí, o verso 20, o escritor aos Hebreus vai falar do novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho é Cristo, que já nos dá as garantias. Ele diz assim no verso 20, ele diz, pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. O que é que o autor está falando aqui? Que nós agora temos acesso ao Pai através do Filho, através da sua carne, através da sua morte. Então, de antemão, diante das dificuldades, diante das provações, nós temos acesso ao nosso Senhor. Nós temos o supremo sacerdote que faz mediação pelos nossos pecados. E que nós não precisamos mais de sacerdote, que nós temos acesso direto a Ele. E todas as nossas dificuldades nós temos que colocar diante dele. E é interessante que, antes de começar o texto, lá no finalzinho, no verso 31, ele vai fazer um alerta contra a apostasia. Muitos cristãos que estão na igreja, abandonam a Cristo e simplesmente vão apostatar da fé, vão abandonar Deus. Olha o que é que ele diz no verso 31, a guisa de introdução, para que a gente possa continuar, pegando o contexto. Ele diz, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Para que ele está falando isso? Para a sua igreja? Não. Ele está falando para aqueles que estiveram na igreja, foram iluminados, mas simplesmente abandonaram. É como se ele estivesse dizendo, era melhor vocês não terem ido participar, porque vocês conheceram o Evangelho, vocês conheceram, vocês provaram, mas vocês não foram habitados. Aí ele faz uma exortação, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E entrando no nosso texto, meus amados irmãos, o que é que ele vai nos falar nessa noite? É justamente o perigo. Nesses versos aqui ele estava falando do perigo de virar as costas para Deus. Nós que conhecemos a Deus, por isso que a palavra de ordem dessa noite é perseverar, continuar, não desistir no meio dessa caminhada. Meus irmãos, muitos abandonam a igreja. E nós não devemos retroagir, voltar atrás, não. Nós não podemos retroceder de forma nenhuma. Nós não somos daquele, o autor vai dizer, daqueles que voltam atrás, daqueles que retrocedem. Nós temos que lembrar, muitos desses crentes aqui estavam retrocedendo, voltando atrás. Muitos crentes já não andavam mais na igreja. O escritor, ele sempre está exortando a igreja. Tem outra parte que ele diz, não deixemos de congregar como é de costume de alguns. Ele vai dizer isso aqui no verso 25. No verso 25 ele diz isso, 10:25, olha o que é que ele diz. No 10:25, ele exorta a sua igreja para que não deixemos de nos congregar como é de costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia com D maiúsculo, o dia do Senhor se aproxima. Nós não podemos abandonar o corpo de Cristo, nós não podemos abandonar a igreja de Cristo, porque quem abandona a igreja de Cristo está abandonando o próprio Cristo. Por isso que essa é a exortação. Mesmo diante das dificuldades, o crente ele não pode abandonar a igreja. Mesmo diante dos sofrimentos. E o que é que o autor, quando nós chegamos no texto que nós lemos, justamente no capítulo 11, no verso 32, ele pede para nós nos lembrarmos do nosso passado, o que nós já passamos, ele pede para que nós venhamos nos lembrar. O que é que ele diz? Lembrem-se. Isso aqui é um imperativo. Toda vida que tiver na sua Bíblia, lembrem-se ou lembrai-vos, é um imperativo, é um mandamento. O apóstolo Paulo está mandando nós nos lembrarmos. É o que é que ele diz? Lembre dos dias passados, quando depois que vocês foram iluminados, vocês sustentaram grandes lutas e sofrimento. O que é que o autor está nos exortando aqui? Ele está nos exortando a que nós venhamos puxar o fio da nossa memória, meus irmãos, para nós lembrarmos das lutas passadas. Nós precisamos recordar, sim,
do que nós passamos, porque quando nós lembramos o que nós passamos, nós nos fortalecemos diante de Deus, sabendo que até aqui Ele nos ajudou, sabendo que até aqui Ele nos sustentou. E outra coisa que nós temos que lembrar, que é importante, quem nós éramos antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso nós temos que nos alegrar, porque foi um resgate, antes e depois. Como era a nossa vida? Antes de Cristo, depois de Cristo. Por isso que nós temos que lembrar de cada sofrimento, daquilo que nós passamos, não para nos entristecer, não. O apóstolo aqui, ele quer o quê? Nos fortalecer. O autor quer nos fortalecer antes de Cristo, antes do Evangelho. Nós vivíamos na escuridão. Nós vivíamos na escuridão. Por isso que às vezes nós não sentíamos os problemas que aconteciam em nossas vidas. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, vai dizer que antes de Cristo nós estávamos mortos. O morto não pode sentir, ouvir e falar. Nós não conseguíamos discernir as coisas espirituais. Por isso que o autor aqui diz, lembrem-se de onde vocês saíram. Lembrem-se de todos os sofrimentos que vocês passaram. O crente, ele nunca deve estranhar quando as provas vêm. Quando as provas vão vir, ao contrário, nós não desanimamos, não, porque nós sabemos que a luz de Cristo já raiou no nosso coração. Nós temos Cristo que já venceu por nós e que luta por nós. A luta não é nossa, a luta é dele. Então eu não sei porque muitos crentes ainda, eles ficam e estranham o sofrimento. Quando nós pegamos a Bíblia, quando nós pegamos o livro de Atos, que é um livro histórico, há várias perseguições dos cristãos. É só a gente ver o primeiro mártir, Tiago, foi morto a fio de espada. Estevão foi crucificado, foi apedrejado, morto também. Então, muitos sofreram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Paulo preso, Silas preso, João preso. E nós temos que lembrar que nós não passamos por nada disso. Por isso que nós temos que nos alegrar no Senhor, sabendo que a nossa confiança vem dEle. Meus irmãos, no ano 64, no período de Cristo, após a sua morte, houve grande perseguição. Um imperador chamado Nero perseguia os cristãos. Oprimiam os cristãos, crucificavam os cristãos, queimavam os cristãos vivos, faziam dos cristãos tochas humanas. Eles eram lançados no Coliseu às feras, para ser literalmente mortos diante daquele imperador. Por isso que nós temos que lembrar do nosso passado, porque foi um leve sofrimento, e o nosso leve sofrimento não é comparado com a glória do porvir, com o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por isso nós temos que olhar para que nós possamos ver o nosso passado, para que nós possamos entender o nosso presente. É isso que nós temos que fazer. Antes da conversão, estávamos mergulhados em trevas, mas nós recebemos a luz de Cristo em nossos corações. Meus irmãos, e quando a luz de Cristo chega nos nossos corações, os nossos olhos são abertos, o véu é tirado do nosso rosto, e Satanás e suas milícias, eles vão reunir toda a sua artilharia contra os filhos de Deus, as suas potestades. Aí o mundo começa a nos odiar, a estranhar e nos hostilizar. Mas aquele que venceu por nós na cruz do Calvário nos dá todas as garantias. Nós temos todas as garantias em Cristo Jesus. Por isso nós temos que nos lembrar das perseguições daqueles homens, do que eles passaram e do que nós estamos vivendo hoje. Olha o que é que ele diz no verso 33 agora, a mesma coisa, para que nós possamos nos lembrar, nós não devemos esquecer. Verso 33, olha o que é que ele diz no verso 33, ele diz assim, verso 33, 10:33, ele diz: em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Meus irmãos, esses homens sofreram espetáculo. Espetáculo, a palavra é espetáculo, vergonha, constrangimento, vexame, descrédito, ignomia. A palavra é espetáculo. Esses homens
passaram tudo isso para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que o Evangelho avançasse. O sangue dos mártires clamam para que a igreja continue avançando. A igreja tem que continuar avançando. Eles foram aqui, quando ele diz espetáculo, literalmente eles foram alvo público de maus tratos, foram maltratados, perseguidos. Então a vida do crente não é indolor. Não é indolor. Jesus Cristo nunca enganou ninguém. No mundo teremos aflições. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essa é a chamada para todo cristão. Aflições, sim. Aflições, meus amados irmãos, porque nós estamos sendo forjados a imagem e o caráter de Cristo. E ser forjado, passar na forja de Deus, às vezes dói. Porque nós estamos sendo preparados para algo muito maior e muito melhor, que é o céu que nos aguarda. É o céu que nos aguarda. O que está em voga é o céu. Às vezes, as pessoas não entendem. A abundância demais faz afastar o povo de Deus. Quem prometeu todos os reinos da terra foi Satanás. As pessoas não entenderam que, às vezes, a abundância afasta mais do que aproxima. Geralmente, a escassez aproxima mais o povo de Deus. Por isso que Deus, Ele sabe trabalhar na vida de cada coração, mesmo diante das tempestades da vida. Eu quero que você preste bem atenção. Mesmo diante do caos, Jesus continua no barco. Jesus continua estendendo a sua mão. Jesus continua conosco, não só hoje. A promessa é que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É essa a promessa para os seus filhos. É essa a promessa para a sua igreja. Todos os dias. Por isso nós temos que continuar. A palavra de ordem é perseverar. E ele fala aqui, apesar das perseguições, olha o que é que ele diz aqui, lá no finalzinho do verso 33. Apesar das perseguições, eles se compadeceram, no verso 33, no verso 34, apesar das tribulações, no verso 34, a palavra agora é, eles se compadeceram, compaixão. Os irmãos tinham compaixão dos outros, se compadeceram dos encarcerados, dos presos, aceitaram a expoliação dos seus bens. Pastor, o que é expoliação? Os bens daqueles homens daquela época, meus irmãos, eram tomados. Expoliação é isso. Eles se compadeceram, as suas propriedades eram tomadas, confiscadas, e eles mesmo assim se compadeceram. Eles não perderam a esperança da alegria, eles não perderam a esperança da salvação, porque eles não estavam olhando para o presente, eles estavam olhando para algo maior, Hoje, o chamado para a igreja é compaixão. A palavra de ordem para a igreja é se compadecer. De quem, pastor? Do seu próximo. Quem está mais próximo de você nessa noite? Pastor, o que é se compadecer? Se colocar no lugar do outro. Saber das suas dores, saber das suas aflições, saber das suas necessidades, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Quando foi a última vez que nós nos alegramos com aqueles que se alegram e nós choramos com aqueles que estão chorando na igreja? A palavra é compaixão, nos colocar no lugar do outro, saber a necessidade do outro. Nós temos que fazer isso, meus irmãos, nessa noite. Foi isso que Cristo fez por mim e por você. Jesus se compadeceu das nossas vidas, nós estávamos perdidos como ovelhas sem pastor, e Ele se compadeceu de nós e nos chamou e nos trouxe, e nos limpou e nos purificou, e nos deu vida em abundância. Foi isso que Ele fez comigo e com você um dia. A pergunta é, por que tudo isso até agora? Por que tudo isso que foi falado até agora? Está aqui a resposta. Porque nós temos um patrimônio superior e durável. Nós temos um patrimônio superior e durável, que não acaba nunca, nunca acaba. O crente, ele possui um patrimônio superior e durável. Mesmo que seus bens forem espoliados, tirados e tomados, roubados, o nosso verdadeiro tesouro está no céu. No céu, o nosso verdadeiro tesouro está no céu e não aqui na terra. Nós estamos o quê?
procurando quais tesouros? Os nossos tesouros são celestiais. Nós temos que construir uma vida aqui na terra, olhando diretamente para o céu, aonde está o nosso verdadeiro tesouro. Nós temos uma herança insondável. Essa herança é para aqueles que creem em Jesus Cristo. Essa herança, esse autor vai falar aqui no verso 11, capítulo 11, verso 10. Olha o que ele diz, vamos dar um pulinho para o verso 10, capítulo 11, verso 10. Olha o que ele diz. Ele diz assim, ele fala de Abraão. Abraão não queria as terras prometidas, não era os terrenos que ele queria de Canaã. Aqui o que era que Abraão esperava? Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Abraão não queria chegar na terra prometida, Abraão queria chegar no céu, e é para lá que nós vamos, e é para lá que nós vamos. É para o céu, a cidade de fundamentos, é para lá que nós vamos. Abraão queria o céu. Então nossas leves e momentâneas tribulações, meus amados irmãos, não são comparadas com a glória do porvir. Não são. A glória do porvir. A glória do porvir. Irmã Hilda leu aqui o Salmo 40 hoje. Né? Esperei com paciência no Senhor. Mas lá no final, 2 vezes, Davi orou para que Deus se apressasse. Apressa-te, Senhor, para me socorrer. A nossa oração é essa, nós esperamos, mas pedimos para que Ele se apresse em socorrer os seus filhos. Meus irmãos, nós temos que pedir pressa ao Senhor, nós temos que clamar ao Senhor, mas lembrando que o nosso coração não está aqui na terra, os nossos pés estão na terra, mas o nosso coração está no céu, na cidade de fundamentos, na Nova Jerusalém Celestial. É para lá que nós vamos, é para lá que nós vamos. Por isso nós nunca devemos perder a esperança. É isso que o autor diz agora no verso 35, o terceiro ponto. Ele vai dizer isso, nunca percam a esperança, nunca percam a confiança. Olha o que ele diz, no capítulo 10, verso 35, ele diz assim, deixe sua Bíblia aberta, tá? Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Aqui está, uma promessa de Deus. Perseverar, não perder a confiança, para que nós tenhamos a recompensa. O que é isso, pastor? O galardão que tantos vão ter, é essa recompensa. Algumas Bíblias têm galardão, a recompensa, o galardão, e é não perder a confiança em Cristo. A confiança em Cristo é tudo, a confiança em Cristo, ela é recompensadora, e essa recompensa é o que? O prêmio maior, a vitória final, o céu que nos aguarda. Não permita, meu amado irmão, meu amado visitante, você que está aqui hoje nessa noite, não permita que as dúvidas, as pressões do dia a dia roubem a sua confiança. O texto diz aqui, não percam a confiança. A palavra aqui no grego é nunca jamais percam a confiança. Geralmente o sofrimento do dia a dia levam alguns, como tinha nessa igreja dos hebreus aqui, abandonarem a confiança em Deus. O autor chama os crentes a permanecerem. A palavra de ordem dessa noite é permanecer. A palavra de ordem nessa noite é confiar. A palavra de ordem nessa noite é continuar. Continuar. Os crentes não podem retroceder. Não podem. Nós vivemos por fé. Por fé. Nós não vivemos pelo que nós vemos. O escritor de Hebreus aqui, no capítulo 11, verso 1, vai falar o que é fé. Ele vai falar o que é fé. Essa carta é tão rica que você passaria a noite toda da riqueza, pegando o contexto entre o capítulo 10 e o verso 11. Ele vai mostrar o que é fé a nós, justamente no capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, mas a convicção de fatos que não se vê. Nós não precisamos ver. O que é que nós precisamos, pastor? Confiar, crer. A palavra de ordem é crer, continuar, perseverar, não voltar atrás, não retroceder. Porque em Cristo nós temos todas as garantias. Em Cristo vai dizer que nós temos a grande recompensa. A grande recompensa. Grande recompensa. É o céu que nos aguarda.
Por isso nós temos que guardar a confiança. Portanto, não perca, não duvide do que Deus já fez por você, do que Deus está fazendo por você, o que Deus está operando na vida do seu casamento, na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, na vida da sua família. Continue orando e clamando por eles, confiando em Deus, que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista do seu esposo, não desista da sua família, não desista da sua mulher amada e querida, não desista da sua família. Deus pede para você confiar e continuar. É continuar, porque haverá uma grande recompensa para aqueles que desistem, não, para aqueles que continuam, para aqueles que não olham para as coisas velhas, porque elas já se passaram, mas para aqueles que continuam olhando para Jesus. Jesus é a causa maior de tudo que está acontecendo nas nossas vidas, sabendo que Ele é fiel e que Ele pode reverter tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Tudo tem um propósito, não me pergunte o que é, mas tudo tem um propósito nessa vida. Quarto ponto, é justamente a palavra de ordem dessa noite, perseverança. É falando sobre perseverança, o verso 36, olha o que ele diz. Verso 36, ele diz assim: vocês precisam perseverar, continuar, permanecer. Meus irmãos, a salvação não é dada e nem oferecida àqueles que retrocedem, não, mas àqueles que perseveram. Nós precisamos continuar, apesar das dificuldades, apesar das tribulações. A palavra de ordem é não retroceder, mas a palavra de ordem é perseverar até a morte. A coroa da vida só vem no último momento, quando Jesus Cristo vier em glória, majestade e poder. Quando os mortos ressuscitarem, os vivos serão transformados, o nosso corpo será transformado igual ao corpo de Cristo. Então só termina quando acaba as três fases da salvação: fomos, seremos, somos e seremos salvos. É uma continuidade. Nós temos que lembrar de grandes homens que viveram por fé. Jó perdeu tudo, as três coisas que o homem mais gosta na vida: saúde, dinheiro e família. Perdeu tudo, mas ele não perdeu a perseverança, ele continuou. E depois Deus foi com ele, e ele ganhou 10 filhos na terra e 10 no céu, 20 filhos. Deus é conosco. A partir do momento que eu continuo, que eu persevero, que eu não desisto, que eu não olho para trás, quando eu olho para o céu, para o patrimônio maior, é um patrimônio maior, é um patrimônio durável. É isso que Deus nos garante. A promessa, meus irmãos, é certa, é garantida e alcançada para aqueles que o quê, pastor? Não desistem. Se na primeiro vendaval que vier na minha vida e na tua vida, se nós desistirmos, nós não vamos ficar em lugar nenhum. Nós temos que continuar, perseverar. A palavra de ordem é essa, continuar. A palavra que fica e a pergunta que fica até agora, nesse momento é: por que tudo isso até agora? Por que tudo isso que foi falado até agora? Olha o que ele diz no verso 37. Ele vem. Verso 37. Verso 37, Kathleen, aqui. Verso 37, olha o que ele diz. Vamos ler, igreja, aqui. Quero ler com toda a igreja, está aqui no Data Show. Vamos lá, igreja. Essa é a promessa maior. Porque Ele vem, Ele está chegando e vem sem demora. E Ele vem buscar a sua igreja em glória, majestade e poder. Por isso nós temos que olhar para Ele e continuar. Ele vem sem demora, Ele não está demorando, Ele vem no tempo certo e na hora certa. Ele vem buscar a sua igreja, aqueles que perseveram. Ele vem sem demora. Os nossos olhos estão em Cristo, por isso nós temos que olhar para Ele, só para Ele, simplesmente para Ele. A vinda do Redentor é sem demora, Ele vem sem demora, Ele virá em breve.
Meus irmãos, ele virá em breve, pessoalmente, visivelmente, inesperadamente, vitoriosamente buscar a sua igreja. Ele está vindo. Vai raiar o céu. Vem, Senhor Jesus. Ele vem. Nossa leve e momentânea tribulação não são comparados com a glória do porvir. Não são comparados com a glória do porvir. Não são comparados com a glória do porvir, porque ele vem. Pedro vai dizer assim, lá em 1 Pedro, capítulo 5. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Nunca perde o seu brilho. É nisso que nós estamos firmados. Os nossos pés estão firmados na terra, porque nós sabemos que o nosso Redentor virá, voltará para buscar a sua igreja. Essas são as garantias. A pergunta que fica é agora: e como nós viveremos até a volta do Senhor? Olha a resposta, o autor me ajuda. Verso 38. Como nós viveremos até a volta do Senhor? Vamos ler novamente, igreja. Mas meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Como é que nós vamos viver até a volta do Senhor? O meu justo. Eu não posso fazer, meus amados irmãos. Infelizmente, eu não posso fazer o meu no singular. O meu justo é para você individualmente e para você individualmente. Os meus justos, eles estão aqui diante de Deus. Os justos de Cristo, o meu justo, cada um individualmente, mas, porém, todavia, o meu justo viverá por fé, pela fé nele, pelo que ele fez por nós. É por isso que nós vivemos, nos movemos e existimos, é por causa dele, e nós olhamos para ele, não tiramos os olhos dele, meus amados irmãos. Nós vivemos por fé. O justo, ele não vive pelas circunstâncias, ele não vive olhando para as dificuldades, não. Ele não vive pelo que ele sente, ele não vive pelo que ele vê, não, mas ele vive por fé, é por fé. O meu justo viverá pela fé, individualmente. Meus irmãos, é individualmente. Eu queria fazer tudo isso por vocês, mas Deus é tão longânimo e maravilhoso que ele deixa cada um para fazer a sua parte. O meu, individualmente, o meu justo, aquele que recebeu a justiça de Cristo vai continuar, a justiça de Cristo que foi atribuída a cada um individualmente, para depois que ele junta o seu corpo e a sua igreja para ele levar. Individualmente, o meu justo, aquele que recebeu a justiça de Cristo, aquele que foi justificado e que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem foi justificado não vive olhando para as coisas que já aconteceram ou que vão acontecer, mas não tiram os olhos de Cristo, sabendo que em Cristo nós temos todas as garantias. As promessas serão alcançadas. Não desistam no primeiro vendaval, na primeira dificuldade, não. É um dos temas centrais da perseverança da doutrina da salvação, é a perseverança dos santos. Continuar, permanecer, perseverar. Mas ele vai dar a resposta aqui. O meu justo vive pela fé. E ele dá a resposta justamente dizendo que nós não somos daqueles que retrocedem. Olha o que é que ele diz no finalzinho para encerrar, no verso 39. Vamos ler, igreja. Verso 39. Verso 39, Kathleen. Vamos lá, igreja. Nós... Aqui ele é bem claro, nós não somos duas classes, só existe dois tipos de pessoas, os que vão retroceder